Ao longo das páginas das Escrituras Sagradas, há várias referências a anjos, o que eles são, quais suas funções, como eles agem e como é o comportamento e a hierarquia celestial dos anjos diante do Senhor. Por conta de toda esta curiosidade que há acerca dos seres angelicais, todas as sextas-feiras nós estaremos fazendo um estudo sobre as criaturas angelicais. Quem são os anjos? Ora, em hebraico, a palavra anjo é malak. Em grego, angelos. No grego clássico, o termo tinha o significado de mensageiro, razão pela qual os tradutores da Septuaginta, quem não sabe o que é Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento feita por 70 eruditos em Alexandria. Utilizaram a palavra para verter o hebraico mauiak ou mauak, cujo significado primário era o mesmo. Da forma latina angelos provém o termo português anjo, do século XV, precedido de uma forma arcaica angel. Angelologia, tratado sobre anjos, na linguagem teológica. Então, a angelologia, ela é responsável na teologia sistemática sobre o estudo dos seres angelicais. Angelos é usada poucas vezes no Novo Testamento para mensageiros humanos. Na maioria das vezes, a palavra se refere aos mensageiros de Deus, que habitam o céu e assistem em sua presença. Os anjos são, pois, segundo as Escrituras, uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, cuja atividade é adorar a Deus e também servirem como mensageiros de Deus a favor do povo salvo. A existência dos anjos. As Sagradas Escrituras revela a presença de anjos desde seu início. No seu primeiro livro, Gênesis, havia nos tempos do Novo Testamento, entre os judeus, alguns que não acreditavam na existência de anjos, pois os saduceus declararam não haver ressurreição nem de anjos, nem de espíritos. Da mesma forma, nos dias odiernos, ou nos nossos dias, há muitas pessoas que não somente duvidam, mas negam a existência dos anjos, principalmente os anjos decaídos que estão sob o domínio do inimigo. Vejamos o que a palavra do Senhor nos fala no Salmo 103, versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. O texto bíblico em apreço mostra que os anjos existem para servir ao Senhor de muitas maneiras. Primeiro, para bendizer ao Senhor em adoração e culto, para cumprir suas ordens em relação ao que ocorre no mundo. Também para obedecer à santa palavra, inclusive quanto aos seus santos na terra. Outra função dos anjos em relação ao Senhor, para ministrar em nome do Senhor a favor dos santos. E por último, para fazer o que agrada ao Senhor, porque as hostes celestiais estão sob o comando do Todo-Poderoso. Os anjos foram criados por Deus, por esta razão não são eternos. Os anjos não são eternos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia afirma com clareza que Jesus Cristo é o seu Criador.
A palavra anjo aparece 292 vezes em 35 livros das Escrituras Sagradas. O termo anjo nas Sagradas Escrituras é comum para qualquer mensageiro. Daí, somente no estudo do contexto do versículo é que se pode averiguar se aquela referência se diz respeito a um mensageiro humano ou a um enviado angelical pelo Senhor. Há também outros termos usados para designar os seres angelicais, como os querubins, os serafins, os espíritos ministradores, sentinelas, filhos de Deus, carros do Senhor, santos, estrela da alva, tronos, potestade, dominação, autoridade, exército dos céus, coros celestiais e milagres. Tudo isto nós veremos ao longo desses estudos. Alguns eruditos incluem os 24 anciões e os 4 seres viventes de Apocalipse entre os seres angelicais. Levi Sperry Chafer, em sua teologia sistemática, ensina que os anjos são como seres celestiais, são mencionados nas Escrituras 108 vezes no Antigo Testamento e 165 no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro o fato da existência dos anjos bons, bem como dos anjos maus, enfatizando a existência do próprio inimigo de Deus. Os cristãos primitivos criam na existência dos anjos. Crença essa que acompanha a igreja durante toda a sua história. Como Agostinho, Lutero e Calvino e outros teólogos que, de nomeada, não somente demonstram a crença na existência dos anjos, como também sustentaram e a defenderam. A crença na existência e doutrina dos anjos está fundamentada na Bíblia Sagrada, a suprema autoridade sobre o assunto, meus amados, principalmente nos ensinamentos de Cristo Jesus e dos apóstolos. O fato da ministração e do conhecimento dos anjos não nos dá vertente para que nós venhamos a fazer cultos para os anjos, o que a palavra do Senhor condena. Amém, meus amados irmãos? A época da criação dos anjos. Antes da criação do mundo, nada existia, a não ser o próprio Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo divino é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles, como está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Após o 6º dia da criação, nenhuma nova criatura está revelada nas Escrituras Sagradas. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo o Senhor acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua criação que tinha feito, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Não há como precisar a época exata em que os anjos foram por Deus criados, mas possivelmente isso se deu antes da criação do mundo. Tudo leva a crer que eles já existiam antes da fundação da terra e da criação do homem. Esta é a primeira parte do estudo que iremos abranger ao longo de todas as sextas-feiras, com a graça do Senhor, se a igreja não for arrebatada, e trazer para vocês informações precisas. Que a paz seja convosco, amados. Amém.